Fala galera, estamos aqui em mais um episódio dos Experts. O podcast da Escola Bootcamp de Negócios. Eu estou aqui com meu irmão Zé Roberto, o cara mais querido do mercado da segurança privada e de facilities deste mundo, quiçá do universo. Então, Zé, faça as devidas honras das apresentações do nosso convidado, ilustre convidado, por favor. Ele foi exagerado, mas eu vou aceitar parte disso só para dar uma alisada no ego, tá bom? Hoje os Experts trouxe realmente um Zexpert no assunto de empreendedorismo, de sustentabilidade, de energia. É uma aula verdadeira. Além dele ser uma figura muito simpática, muito conhecida, teve passagens por empresas aí de porte e é um grande investidor do negócio, sócio de um grande amigo meu que já esteve nos Experts. A gente pode até falar um pouquinho mal do sócio dele aqui nas costas dele, tá bom? Já que ele não está presente, né? Nós estamos falando aqui do Edgar Franco, ao qual nós vamos pedir, para além de se apresentar, contar alguma história para posicionar você que por acaso não conhece essa figura. Obrigado pela visita, Edgar, seja bem-vindo e o programa é teu. Tá, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Enfim, me apresentar, você já disse meu nome, hoje eu sou CEO da Solarian. Solarian é uma empresa que investe em geração distribuída, ou seja, a gente gera energia para quem quer ser mais sustentável e gastar menos. Depois a gente pode Explorar entrar mais, um pouquinho mais nesses detalhes. E sou investidor da Ingecomp, que é uma empresa que eu fundei há muitos anos. Ela ficou desativada porque o seu principal negócio foi vendido para uma multinacional em 2005. Enfim, eu tive uma passagem pela Schneider Electric, uma multinacional francesa, bem estabelecida no Brasil. Fiquei lá há 10 anos e meio, e nesse período eles até me mandaram para fora, fui morar fora como expatriado, em Boston, que é uma cidade fantástica, onde eu aprendi um montão, onde as minhas filhas foram alfabetizadas em inglês, enfim, é uma história bem bacana. Voltei de lá para assumir o cargo de vice-presidente, aí sim de automação predial, vigilância, enfim, toda aquela parte de segurança. Eletrônica. Eu já cuidava de gestão de energia, já cuidava das soluções de gestão de energia para a companhia. Enfim, foi uma carreira bacana, longa, né? Para os padrões de hoje em dia, 10 anos e meio é uma eternidade. E em 2016, aconteceram algumas coisas interessantes que culminaram com a minha saída da empresa. Entrou em vigor uma resolução que incentivava, não é que incentivava, mas que permitia que se gerasse energia num ponto para consumir em outro. E até então, a energia solar no Brasil ela tinha um crescimento tímido, porque você era obrigado a produzir energia no seu próprio telhado, ou seja, você consome no local onde você consome. E a resolução 687, ela permitia que você gerasse num outro imóvel seu. Na verdade, era para atender pessoas que moravam em apartamento. Assim, o cara no apartamento não tem telhado. O cara que é inquilino, mas que tem um outro imóvel, ou o cara que tem 2 imóveis. Então, assim, foi criada essa resolução e a gente percebeu na hora que essa resolução ia abrir um mercado gigante. E a gente começou eu ainda estava na Schneider nessa época, a gente começou a discutir com alguns amigos. E, enfim, isso acabou culminando com a fundação da Solarian, da qual o Hélio é sócio também, com 2 outros colegas da companhia. E em dezembro, 31 de dezembro, eu acabei saindo da companhia. Então, de 2017 para cá, eu sou Solarian. E o que aconteceu foi que, como eu trabalhei de 2002 até 2016 com gestão de energia, a hora que eu pus o pé para fora da Schneider, a hora que eu pisei fora da Schneider, começaram os convites, um monte de gente querendo me convidar para mexer com isso, também, além, que uma coisa é gerar a energia, né? Gerar a energia, uma coisa, e outra coisa é cuidar para que essa energia seja a mais barata possível, comprar bem, usar bem. E esse outro negócio acabou que começaram a me fazer uma série de propostas, eu acabei retomando. Hoje a gente
vitalizou a Ingecomp, que estava dormente, e porque 10 anos e pouco de Schneider, ela ficou descansando, vamos dizer assim. E aí a gente começou a voltar a oferecer soluções de monitoramento, principalmente de gestão. Assim, energia é um troço complexo. O setor elétrico brasileiro ele é muito cheio de regulações que mudam o tempo inteiro. E a gente começou a oferecer e começou a ir bem, enfim. Me orgulho muito, cara, porque de 2017 para cá, a gente fez a Solária, que hoje é um sucesso, e a gente praticamente fez a Ingecomp inteira de novo. Então, assim, quando as pessoas me perguntam o que eu faço da vida, eu falo, eu sou um empreendedor, cara, porque definitivamente aquela regra de que cada 9 empresas de 10 quebram nos primeiros 2 anos, puta, comigo não aconteceu, graças a Deus. E eu tenho sócios muito legais que, enfim, conseguiu dar certo para alcançar isso aí. Eu queria dar o gancho, era porque o Hélio Ferraz esteve com a gente aqui e ele, sócio do Hélio Ferraz. Beijo, Hélio. O Hélio é um grande amigo. Há muito tempo atrás a gente conviveu muito diariamente na época. Ele esteve na Plantec, G4S, etc. Então a gente teve uma convivência no mercado de segurança eletrônica, o qual eu atuo, e ele disse que eu sou um herói. Ele já saiu faz tempo e não quer nem saber. Eu acho que você pensa igual. Então, foi bem interessante. E o Hélio foi comer escorpião lá no Camboja e contou aqui umas histórias meio fantásticas, mas eu vou deixar você iniciar aqui. O Hélio é um cara sensacional. Lógico. E foi um prazer receber ele. Eu até aproveitei para mandar um beijo pro Hélio. O Hélio deixou a gente bastante programa de audiência, saudoso aqui da presença dele conosco. Mas, Edgar, falando um pouquinho dessa tua experiência em Boston, eu não posso me furtar, né? Eu sou o cara do lado das pessoas aqui no programa, o Zé cuida da área de tecnologia, eu falo mais sobre pessoas, comportamento. Como é que foi a adaptação, a cultura americana numa empresa multinacional, como expatriado? Como é que foi essa adaptação no ambiente corporativo de uma empresa que você já fazia parte, mas ainda assim num país estrangeiro? Foi um processo, assim, não foi simples. Sim. Bom, eu tenho 3 filhas. Na época, a minha mais velha não foi, porque ela morava com a mãe, que é filha da minha primeira esposa. Foram as 2 pequenas, que tinham 5 e 3. Então, para elas, a época era maravilhosa. Elas aprenderam a falar inglês em poucas semanas. E hoje o inglês delas é aquele que dá raiva, sabe? Você vê a pessoa falando e fala assim, não é possível isso. Assim, cara, como pode? Não é possível isso. E elas aprenderam a escrever também em inglês. Então, para elas foi muito bom. Sim. Criança é sempre muito mais fácil. Mas para nós, adultos, não é tão simples assim. Sim. Boston é um lugar que... bom, primeiro que tem uma colônia de brasileiros muito grande na região. Não sei se vocês sabem, mas é a maior colônia brasileira nos Estados Unidos, é em Boston. Tem mais de 300 mil brasileiros. E 90% é ilegal. Então, o que acontece? Tem preconceito contra brasileiros. E, assim, é uma pena, né? Mas não importa se eu cheguei como expatriado, enfim, para trabalhar numa multinacional, com cargo de direção, não faz a menor diferença. O fato é que... E outra, né? Os bostonianos, eles são um povo letrado. Eles, assim, todo mundo lá foi em faculdade boa. Todo mundo lá tem pós-graduação. Eu fazia entrevista para contratar gente lá, o cara tinha os currículos que eu via eram currículos, assim, assustadores, de tão completos e tão ricos. Até porque ali só tem universidade top, né? Então, na verdade, também é por isso que a companhia se estabelece nesse lugar, né? Para pegar essas pessoas. Então, assim, era uma coisa difícil. A juventude, os jovens era mais tranquilo, mas as pessoas de mais idade, a turma mais sênior da companhia, eles olhavam para a gente e tendiam a não acreditar. Assim, o que esse cara está fazendo aqui? Por que mandaram um brasileiro para cá? Tá cheio de americano que faz aqui, o que pode fazer o que esse cara eventualmente veio aqui para fazer. Mas, assim, com o tempo a gente vai conquistando espaço. Então, assim, eu realmente tinha muita experiência no que eu fazia na época. Não é à toa que a empresa comprou o meu negócio, né? Então, a empresa comprou o meu negócio porque eu fazia um negócio que eles não tinham.
Então foi muito bacana, foi muito legal. Acabou que, por ser uma empresa francesa e uma multinacional, tinha bastante estrangeiro lá. E acabou que os meus amigos acabaram sendo, por exceção de um americano, meus amigos acabaram sendo os estrangeiros. Então fiz amizade com russo, com indiano, com francês, com gente de todas as nacionalidades. Eu, obviamente, era um cara do futebol, né? E gosto de futebol, então nas horas vagas gosto de carne, e esse povo vivia na minha casa. Os estrangeiros lá, os gringos deles iam em casa para ver. E naquela época tinha um garotinho aí chamado Neymar que estava começando a jogar bola. E eu fiz uma assinatura especial para conseguir ver os jogos do Neymar. E lá nos Estados Unidos era uma dificuldade para você conseguir a assinatura do canal para conseguir ver lá, né? Hoje tem internet, é tudo moleza, mas naquela época foi duro, eu tive que trocar de operadora, instalar antena no teto da casa, enfim. Ia todo mundo lá em casa comer churrasco e ver o Neymar jogar com 17, 18 anos, enfim, era um garotinho. Enfim, acabou que fiz um monte de amigos, com quem eu converso até hoje. Eu tenho amigos, muitos franceses, caras que, enfim, iam lá conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso projeto, e acabaram que viraram colegas enfim, Bacana, de vida. Muito legal, bacana. Cara, muito legal. Agora, tem a questão do clima, né? Sim. Assim, é um tranco. É um tranco. Eu cheguei lá em Boston dia 31 de outubro, cheguei no dia do Halloween. Foi engraçado. Já chegou tomando susto. Foi engraçado, né? Porque assim, como eu sabia que era Halloween, eu falei, bom, eu vou passar no supermercado e vou comprar umas balas. Os dois vão bater na minha porta. Vai que as crianças tocam na minha porta, né? Só que assim, a minha casa não tinha nem móvel ainda. Eu tava lá, cheguei lá, fui ver o que precisava, fui meio que medir e tal. Eu ia dormir no hotel, mas eu falei, vai que toca a campainha molecada, né? E só que assim, a molecada era uma região, enfim, uma zona de subúrbio, né? Lá nos Estados Unidos, aquela zona de casas e tal. E eles sabiam que a casa ninguém morava lá. Então, assim, ainda que tivesse a luz acesa, porque eu estava lá, eu não lembro se estava, acho que não devia estar nem acesa, porque era fim de tarde lá. Não tinha Solarium lá ainda, o Andrade. Não, mas é que eu quero dizer assim, ninguém parou e ninguém parou. Eu lembro perfeitamente que eu comprei as balas, mas ninguém tocou a campanha porque sabia que ninguém morava lá. Enfim, daí depois de uns 15 dias chegou a minha família inteira e nessa altura já tinha móvel, já tinha tudo, enfim. Mas foi legal. E assim, nós começamos a vida lá no meio de novembro. É muito frio. Mas muito frio. Muito frio, assim, de nevar e a neve não derrete. Então, assim, eu lembro que a minha filha mais velha, ela foi passar o ano novo lá em casa. Era um transtorno para ir buscar no aeroporto. Realmente complicado, muita neve. As fotos que eu tirei com ela chegando lá, tipo, devia ter meio metro de neve no jardim. Uhum. Muita coisa, e a neve vai derreter no fim de março. É isso. Então você fica de novembro até março no iglu. Praticamente no iglu. Ele já empreendia nessa época já dentro lá da região. E já tomava conta de pessoas. Você viu aí, sentiu o comportamento? Era isso que eu ia falar. O ponto alto, o ponto de destaque é isso, né? Nunca foi só futebol. Nunca foi só Nunca. São pessoas, são propósitos, são paixões, certo? Quando mexe com a paixão, não tem jeito. Conversa. Puxando um pouco para esse lado teu empreendedor, entendo que muitas vezes que você vai fazer alguma coisa no empreendedorismo, você começa a olhar e perceber movimentos em volta, para você errar menos. A gente costuma dizer até que se você vai errar, erre rápido e conserte, para você poder ter um rumo, uma rota adequada quando for empreender, né? Nessa questão da sigla do ESG, o ambiental, social, governança, o que isso auxiliou, já que o empreendedor olha para essas movimentações de mercado para entender para o rumo que ele está indo, que vento que está me levando para que lado aí no mercado, né? Como é que você entende que o ESG pode ou não ter auxiliado o crescimento? E se você, quando olhou para isso e viu que era positivo, que medidas você tomou para o teu negócio? Afinal, você está ligado diretamente nessa coisa da sustentabilidade. Muito boa pergunta, cara. Eu gosto muito desse assunto. Eu caí nesse mundo do ESG meio que por acaso.
como eu já disse para vocês antes aqui, meu primeiro estágio foi numa empresa que fazia gestão de energia, depois eu montei meu próprio negócio, fazia gestão de energia, depois a gente começou a fazer isso remotamente pela internet, foi isso que eu vendi para a Schneider, era um negócio chamado Web Energy, que foi um sucesso na época, senão os franceses não iam querer comprar. E aí a gente sempre ligado com energia, que é o principal fator de emissão de CO2 no planeta. Enfim, a gente sempre tive ligado com isso, fui para Boston e voltei. Na volta de Boston, a Schneider já tinha várias iniciativas na França. Na volta, eles falaram assim, Edgar, cuida da sustentabilidade aqui no Brasil. E cuida das duas sustentabilidades. A nossa e a dos nossos clientes. Então, o que aconteceu na prática? A Schneider lançou globalmente ofertas, produtos para ajudar as empresas a serem mais sustentáveis. Consultoria, basicamente. Consultoria e plataforma de tecnologia para monitorar todo tipo de KPI, CO2, combustível, passagem aérea, quilômetro rodado, tudo essas coisas que geram pegada de carbono. Era um produto que a Schneider vendia para outras empresas. Isso estava dentro do meu guarda-chuva, dentro do meu escopo de responsabilidade na Schneider. E, além disso, a nossa sustentabilidade da Schneider no Brasil, que também já era uma responsabilidade nossa. Então, assim, eram inúmeras iniciativas. Basicamente, o que a gente fazia era, anualmente, a gente estabelecia metas nos 3 eixos, no ambiental, no econômico e enfim, no de pessoas. A gente estabelecer 3 ou 4 metas por eixo. Essas metas tinham um target, e a gente podia ir acima do target ou abaixo do target. Isso era ponderado e isso dava um resultado final que a gente chamava de o barômetro. E o barômetro dava um número que podia ser maior que 100, mas idealmente a gente tentava chegar no 100, significa que a gente atingiu as nossas metas, todas elas ponderadas por prioridade e por importância. E aí a gente começou a monitorar desde descarte de material, resíduo na empresa, consumo de energia, viagens aéreas, vendas de produtos que eram colaboravam com a economia de energia para os nossos clientes. Isso é importante, porque a Schneider fala assim, por que a Schneider tinha tanta preocupação com isso? A gente fabricava lá na Schneider inversores de frequência. Uhum. Inversor de frequência é um produto que ele faz um motor elétrico economizar, às vezes, até 80%. Assim, dependendo do jeito como esse motor é aplicado numa fábrica. Uhum. Então, assim, a gente vendia muito inversor. E o que a gente fazia era computar que tipo de modelo de inversor que era vendido, qual era a potência dele, em qual ambiente ele ia ser instalado. Com isso, a gente conseguia estimar quanto que ele ia entregar de economia para aquele cliente em um ano. Uhum. Chegava no fim do ano, a gente somava tudo que a gente vendeu e dava um número. E eu lembro que no primeiro ano que a gente fez essa conta, dava igual o consumo do Senegal, do país Senegal, ou do estado de Tocantins. Então, assim, quando eu vi o tamanho do impacto, Sim. Eu falei, puxa vida, realmente a Schneider tem uma pegada importante nesse negócio de sustentabilidade. Sim. E não à toa, a gente ganhou sei lá quantos prêmios, né? Porque assim, a hora que a gente mostrava isso para as pessoas, esclarecia. Porque as pessoas falavam assim, muita gente no Brasil me perguntava por que a Schneider é a terceira empresa mais sustentável do planeta? Eu falava assim, cara, porque a gente ajuda todo mundo a economizar. Nossos concorrentes também, mas a gente faz isso. Tá? E a gente faz isso em um monte de lugar do mundo. Enfim, e a hora que a gente contabilizava esse impacto, nossa, era gigante. Era gigante. É o que eu te falei. Pegava o estado de Tocantins. Pensa o Brasil, a gente economizava o consumo igual de Tocantins, que é sei lá, é um estado, ok, não é um estado importante da federação, mas nós estamos falando de um número que não é desprezível. Sim. Enfim, ganhamos sei lá quantos prêmios de sustentabilidade na Anshan, tudo quanto é lugar. Porque realmente a Schneider tinha essa pegada, tinha esse foco, tinha essa prioridade.
E para mim era uma honra, cara, porque assim, o time que trabalha com sustentabilidade é feliz. Sim. Porque naturalmente ele faz o bem das pessoas. Claro, tem o lado econômico da sustentabilidade, mas tem o lado das pessoas. Então tinha inúmeras iniciativas, tinha voluntariado, tinha projetos de aplicação de energia solar na Amazônia. A gente fazia isso em 2012, entendeu? Então, assim, fizemos isso em várias vilas na Amazônia. Também foram projetos que foram premiados no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, foi bem bacana essa parte da sustentabilidade. E aí, quando eu saio da Schneider, eu decido montar uma empresa de geração de energia solar. Então, assim, tudo aquilo que, assim, todo o envolvimento que eu tive com sustentabilidade quando eu estava no mundo corporativo, a hora que eu viro empreendedor, eu fico mais ainda focado nisso. Porque daí era 100% do meu business, era sustentabilidade. A energia solar é sustentabilidade na veia, né? Assim, Enfim, então esse é um assunto que para mim Ele não é só um encantador, né? empreendedor, ele era já um intraempreendedor. Porque dentro da Schneider você não era o dono da Schneider. não, Tá certo? nem Você era, perto disso. Quem me era dera. vice-presidente, quem dera. Era o vice-presidente de uma área importante, como ele acabou de dizer. Sim. Mas você veja como é o perfil já do intraempreendedor, como ele vira para empreendedor. Sim. E aí, Edgar, ainda tem muita gente que, de forma equivocada, vê o ESG como um certificado, como uma obrigatoriedade, como mais uma certificação, dessas tantas que ao longo da humanidade a gente vê no mundo corporativo. Mas eu ainda acredito nessas ações, né? De até que dessas ações que trazem esse tipo de recompensa, né? Do próprio engajamento de quem participa de um projeto dessa natureza, né? Do tipo de recompensa que traz, a gente vê a paixão com que você fala disso. Você consegue ainda enxergar empresas que não sejam aderentes à ESG Claro. nas próximas décadas, Não, no futuro? Eu vou te falar, desculpa te interromper, mas sim, tá cheio de gente por aí que não acredita. Tá cheio de gente por aí que não acredita em mudança climática. Enfim, nós vivemos um mundo complicado, né? Porque as pessoas, enfim, o direito de divergir às vezes é questionado, mas o fato é que existem divergências e divergências. Eu respeito bastante quem acha que não tem problema de mudança climática. Eu não vou brigar e não vou perder amigo por causa disso. Assim como não vou perder amigo por causa de política, eu não vou perder amigo que gosta de queimar petróleo. Isso para mim, assim, ok. Respeito e faz parte da nossa vida encarar esse tipo de discórdia, vamos dizer assim. No entanto, assim, são, sei lá, milhares de vozes conhecedoras do assunto e pouquíssimas vozes dissonantes. Então, quem sou eu para questionar o painel da ONU que atesta 1.500 cientistas? Assim, acho, assim, não dá para contestar. E com a bagagem que eu tenho nessa área, assim, é inegável o impacto que a gente causa. Tá? Então, assim, ok, eu não sou um cientista para te dizer que lá o Polo Norte subiu 1 grau ou meio grau, isso eu não tenho como afirmar. Mas a gente percebe que o planeta está mudando. Sim. A gente percebe que os ventos, furacões, chuvas, tempestades estão ficando piores. Isso é latente, é muito claro. Só que continua existindo gente que acha que Tá tudo por bem. acaso, que está tudo bem, tá? Agora, tem uma outra coisa também. Tem gente que acha que fazer sustentabilidade dá para você enganar. Então, assim, é o tal do greenwashing. O cara vai lá e fala assim, vou fazer um relatório de sustentabilidade. A gente vendia relatório lá na Schneider. Eu tinha uma equipe que ajudava os meus clientes a fazer relatórios de sustentabilidade. Isso lá em 10 anos atrás. E, assim, não basta fazer o relatório. O relatório não muda nada. Entendeu? Eu vou medir o CO2 que a minha empresa gasta. Ok, se você vai só medir, não vai mudar nada. E o que a gente acredita, e por que a gente acha que essa iniciativa é importante? Porque começa medindo, né? Sim. A hora que você vê, entre aspas, a quantidade de CO2 que você está emitindo,
e o peso que isso pode ter, muita gente se sensibiliza e fala assim, não, vou tentar melhorar. E aí você, medindo, você começa a estabelecer metas para que no ano seguinte você esteja melhor, emita menos e assim por diante. Acaba que pensar a sustentabilidade é bom para os negócios. Existem alguns trabalhos que mostram que as empresas que fazem sustentabilidade para valer são melhores. Não que eu não acredite nisso, tá? Mas elas são melhores porque, assim, elas têm... eu não sei o que é causa e o que é efeito. Porque as empresas já são grandes, elas já Sim. são muito fortes. E aí elas fazem sustentabilidade. Daí alguém vai lá e fala assim, as que fazem sustentabilidade são as empresas que têm os melhores balanços na Bolsa de Nova York ou do Brasil. Eu não sei direito qual é a causa e qual é o efeito, entendeu? Mas, assim, o fato é que fazer sustentabilidade não faz mal. Não faz mal e faz bem para a alma. Faz bem para a alma, dá propósito para as pessoas. Sim. As pessoas trabalham melhor. Então, assim, as pessoas têm mais... Elas entendem o significado do que elas estão fazendo ali e eu acho sensacional. Eu não só concordo, como chancelo embaixo, assino. A pergunta foi realmente provocativa no sentido de ouvir de um especialista, né, que comungue dessa mesma ideia, mas que traga toda essa sua bagagem, esse teu arcabouço de conhecimento e de vivência de ESG na veia, né? Para o povo que ainda acha que ESG é só um certificado, que é uma coisa que é um modismo. Não, ESG é uma realidade. Realidade. É uma realidade. Obrigado por trazer essa visão. Um profissional, ele é muito didático, né? Uma época eu visitava ele por uma empresa de controle de acesso na área de tecnologia que eu trabalhava, eu fui lá diretor dessa empresa e fui fazer uma visita pro Edgar, né, lá na Schneider. Ele era o VP de automação na época. Era o período da automação. Uhum. Eu sei que você tinha as duas simultaneamente, Os dois chapéus. os dois chapéus, mas eu fui na vertente de buscar com você algo da automação. E lógico, eu cheguei lá cheio de amor para dar, né, Andrade? Eu queria fazer algum negócio importante com a Schneider, de fornecer uma tecnologia de que servisse para eles fazer alguma coisa de controle de acesso, segurança, automação, voltado até o CFTV, uma parte que você abocanhou uma época e falou muito bem a respeito. Aí fui fazer uma pergunta para ele. Ele levantou da cadeira, eu não esqueço isso aí, viu? Ele levantou da cadeira, tinha um quadro na sala dele, ele começou a escrever desde quando veio a história das câmeras de tal marca, da outra marca que a Schneider comprou. Eu sei que depois de meia hora que o quadro já não estava mais cabendo nada, caindo as letras, eu fui entender que não ia ter negócio para mim, porque eu estava equivocado no apanhado do conhecimento da empresa dele. Ele me deu uma aula de... Eu deveria ter me preparado na época para entender, e ele me deu essa aula. Então eu pergunto para você, toda essa tua bagagem, como é que você usa isso no seu dia a dia para lidar com essa coisa do empreendedorismo? Afinal você é o patrão, é um dos, né? Patrão do jargão antigo. Como é que você faz essa didática toda para provocar o teu pessoal de dentro de casa a despertar para esse negócio de vocês? Eu fiz analogia para te provocar, mas para mostrar como é que você faz isso para empreender dessa forma. Cara, faz tanto tempo que eu nem lembro desse episódio. Mas eu não esqueci, vocês notaram? Mas é aquela coisa, quem apanha não esquece. Eu apanhei com classe, Exato. porque ele me deu uma aula de quase uma hora, ou seja, Exato. se ele tivesse ficado invocado, eu estava fora da sala do vice-presidente da Schneider. Mas não, eu recebi uma aula. Enfim, eu vou te falar o que, assim, sobre empreendedorismo, né? Eu acho que, bom, primeiro que tem uma diferença grande entre ser o cara que toca um negócio e o cara que é só dono. Entendeu? Boa. Então, assim, eu definitivamente acredito que o cara que está ali no dia a dia, que bota o sapato de segurança, pisa no barro, etc., esse cara ele tem muito mais probabilidade de dar certo como empresário. Perfeito. Até porque o funcionário vai ver que não é um cara que gosta só do ar-condicionado. Então eu acho que o meu jeito de trabalhar é tipo assim, nós temos hoje na Solarium várias usinas espalhadas pelo Brasil. Eu corro essas usinas. Não tem um mês que eu não vou visitar uma ou duas.
não tem um mês. Durante a obra, principalmente, nossa, mais ainda. Então, assim, tem que estar lá, E outra, né? Quando a gente fala de usinas solares, né, que eu falei pouco sobre isso até agora, nós estamos falando de meio do mato. Certo. Falando de... Não tá falando ali na esquina da Paulista com a Augusta. Voltar pro hotel cheio de carrapato. Inclusive, uma vez fui parar no hospital por causa de carrapato. Eu peguei lá no meio do mato na usina. Então, assim, um projeto solar, ele tem várias etapas, vários momentos, né? Num primeiro momento, você chega lá, só tem mato. E aí você começa a andar pelo mato para ver se o terreno é apropriado, se tem algum problema e tal. Você pega um monte de carrapato. Depois de um tempo, daí vem o pessoal, vem com as máquinas ali, dá uma limpada no terreno. Espírito de bandeirante. É mais ou menos isso. Não, se eu te contar como foi o primeiro terreno que a gente achou, pra fazer a primeira usina, é sensacional a história. É louco pra caramba. A gente olhando no Google aqui em São Paulo, os mapas, tentando achar alguma coisa, ligando pra imobiliária. Isso lá em 2017. E assim, quando a gente tá achando que acabou e que não vai ter, o corretor viu assim, eu tenho que me tocar aquela campanha ali para entregar um papel pro meu cliente. Tudo bem? Tudo bem. A gente tava num carro só, né? A gente tava correndo as terras com o corretor. E aí o corretor falou pro dono da casa, a gente tá procurando terreno assim, mas eu não tinha entendido direito o que esses rapazes queriam e tal. O cara virou e falou assim, não, eu tenho um terreno assim, exatamente assim. E vamos lá ver? Vamos. Daí ele falou assim, em cima desse morro, era assim, a casa dele tinha um morro e era bem ali em cima, né? Eu olhei pra cima do morro e falei, cara, você não entendeu direito. Não é possível. Não, lá em cima é um platôzão lindo, maravilhoso. É exatamente o que você acabou de falar. Platôzão lindo. Dá ali subir. E dá pra subir de carro? Não dá pra subir de carro. A estrada tá toda arrebentada. Fizeram uma estrada uma vez, mas chove, né? E como ninguém passa lá, sim, ficou intransitável. Então vamos subir. Bom, 1 quilômetro de subida. Pra chegar lá em cima. Na metade do caminho eu falei, vou voltar. Isso aqui não vai dar certo. Aqui. O cara... Bom, chegamos lá em cima, é o que eu te falei. Chegamos lá em cima, tinha o platôzão. E a gente fizemos 2 mega nesse platô, depois fizemos mais 2 mega um pouco mais profundo. Mas é sofrido, cara. Sofrido. E tem que ir lá e botar o pé na terra. Pisar no chão de fábrica. Pisar na lama. Agora, por exemplo, está chovendo no Rio Grande do Sul, né? Muito. Sim. Chovendo em catástrofes. Nós temos 2 usinas em Uruguaiana e estamos construindo a terceira. Tá. E a gente monitora as câmeras pelo CFTV, né? As usinas pelo CFTV. Tá vendo? Eu sabia que ia pegar uma beirada um dia no Edgar, não tinha jeito, tá vendo? E aí o que aconteceu? Chove lá no Rio Grande do Sul, não sei por que cargas d'água, se é o tipo de solo, se está saturado o solo, se é lençol freático. Chove e a água não vai embora. Olha. A gente está olhando lá e Inundação. tá assim, o chão encharcado. Aí tem que ir lá de vez em quando, não tem jeito. Não é porque está encharcado que eu não vou lá ver os equipamentos. Sim. Aí você entra para ver os equipamentos, você volta com barro até na orelha. É isso. Ele é dos nossos. Ele usa do o método TBC. Tira o bumbum da cadeira. Então você que é chefe, vai lá no chão de fábrica ver como as coisas acontecem. Use o método TBC. Se não fizer, ninguém Se faz. não, virou o que, Andrade? Um empreendedor de ar-condicionado. O cara da salinha. Puxei a pergunta, eu faria largo. Puxei a pergunta dele, dando o exemplo, por quê? Porque ele tem essa capacidade da didática que vai lá e executa. Isso Exato. é bacana, bem legal. Exato. Conhecimento de causa. Tem uma outra coisa também, né, que acho que tem que falar aqui. É legal conversar com outros empresários e tal, mas acontece que lá no topo da pirâmide, em geral, tem menos gente, né? Sim. Então, se você quer realmente ter uma relação legal com as pessoas, você tem que fazer isso. Isso. Entendeu? Porque daí você fica colega, amigo, companheiro das pessoas, do cara que corta a grama, do cara que faz a manutenção, do cara que... E que de fato entende do negócio. Exato. Porque ele que tá todo dia lá, né? Exatamente. Então, assim, eu sou um cara absurdamente simples, no sentido de que eu sou amigo dos meus funcionários, amigo mesmo, tipo brotherzão, tipo, falo palavrão, conto piada. Eu acredito que tenha que ser assim. A relação... Hélio Ferraz lá, eles combinam bem. Vou no casamento deles e
saio sem saber onde tá, né? Onde tô, exatamente. Passa a gravata. Boa. Mas, Edgar, fala uma coisa pra mim. A geração distribuída, eu tava lendo um pouquinho ali dos teus artigos, né? Tem uma coisa que me marcou, né? A geração distribuída segue crescendo rapidamente no país. Isso ainda ocorre? Isso já parou? Isso passou? Como é que é o momento atual dessa afirmação? Segue crescendo, mas cresce menos do que já cresceu. Entendi. Então, o que aconteceu de 2017 para cá? Exato. Em 2017, a gente começou a prospectar isso, não tinha ninguém fazendo. Tinha só gente fazendo telhado. Telhado já tinha gente fazendo. A gente fez a primeira usina de médio porte no Rio de Janeiro, e a nossa usina era maior do estado, foi maior do estado durante um bom tempo. Hoje, daí depois da gente surgiram outras empresas. Nosso primeiro cliente foi a Raia Drogasil, acho que vale a pena mencionar. Uhum. Eles também não tinham outro fornecedor que fizesse isso. Nós fomos o primeiro que entregou um projeto de geração distribuída para eles. Depois eles começaram a querer fazer em outras regiões, porque a geração distribuída ela é restrita a uma área de concessão. Então eu gero na Light para consumir na Light. Sim. Gero na CEMIG para consumir na CEMIG, e assim por diante. Então a gente fez a primeira usina na Light, pegamos o contrato da CEMIG, nesse caso eu não fiz usina, eu arrendei uma CGH, uma hidráulica, uma pequena hidráulica. Depois eles começaram a fazer outras concorrências para outras áreas, só que aí eles começaram a chamar algumas empresas que foram aparecendo. Sim. Porque assim, do dia que a gente assinou o primeiro contrato com eles, foi assim, ó, se você quiser é assim. Não teve concorrência, não teve nada. Você quer? É assim. E eu olhei o contrato. Helio, o que você acha? Vambora. Vamos abraçar. E fomos. Da assinatura do contrato até a usina ficar pronta, levou 1 ano. Ou mais até. E aí o que aconteceu? Nesse período eles começaram a pensar em fazer em outras regiões. E aí a gente estava bem posicionado, o cliente gostava da gente, viu que deu certo. Acabou que a gente pegou várias outras áreas. Nós pegamos PFL, Paulista, Piratininga, Electro, pegamos RGE, pegamos Enel Goiás, enfim, pegamos várias áreas. Expandimos na CEMIG, expandimos na Light. Hoje a gente tem a Light inteira, a maior parte da CEMIG. E fomos fazendo. Enfim, fomos crescendo e chegamos onde chegamos. Num dado momento, teve o desafio do caixa, né? Uhum. Teve o desafio do investimento. Sim. A gente teve que ir para Faria Lima buscar dinheiro. Sim. E, enfim, mas assim, bons projetos, bom track record. Então acabou que a gente conseguiu provar para os fundos que era viável. O negócio era possível. Sustentável duplamente. Exatamente. Não só sustentável para o meio ambiente, mas dava lucro. Financeiramente. Dava resultado financeiro. Exato. Fizemos isso. No fim, nós fizemos para a Raia Drogasil uns 40 mega. Entendi. Eu queria perguntar para você rapidamente aqui, entrar no seguinte. Trazer para aquela linguagem mais leiga, se a gente pode chamar assim, como é o que é uma usina, que tecnologia usa numa usina, como ela trabalha, para que a turma aí que não entenda, porque a gente fala em usina, entende diversas gerações de energia, tem usina de tudo que é tipo, tem lá hidrelétrica, tem a usina da termoelétrica e assim sucessivamente, parque eólico, pontua a sua usina, as usinas que a Solarem faz, como que elas são, que tipo de tecnologia, o que é que elas geram, que tamanho elas são, para que a gente entenda que tamanho de investimento é e esse retorno que vem. Eu penso que o mercado ele é gigante, mas porém a empresa também tem que ter um investimento na frente, como você acabou de dizer, gigante. Faz um comparativo de tecnologia. Uma usina solar, ela é um kit, vamos dizer assim, é uma coisa modular. Então, quando você faz um telhado na sua casa, você vai lá e põe 10 placas, sei lá, 10, 15, 20, vou falar 10 só para ficar um número redondo. Você põe 10 placas, aquelas 10 placas, cada uma tem 500 watts, então 10 placas por 500 watts, você tem 5 kW de potência. Vai lá e compra um inversor e dê conta desses 5 kW. O inversor é o equipamento que transforma, porque a placa ela gera corrente contínua. A placa ela funciona como se fosse uma pilha. Ela gera energia, mas corrente contínua.
Aí você junta várias placas, é como se você juntasse várias pilhas. Você tem uma fonte de corrente contínua. Você tem que pôr um inversor. Esse inversor transforma a corrente contínua em corrente alternada. Tá? Então, basicamente, são esses dois equipamentos. Então, você tem as placas, um monte de placas, e um monte de inversores. Então, vamos imaginar, numa casa você põe 10 placas e um inversor. Se você fizesse a casa do lado, você ia pôr mais 10 placas e mais um inversor, e assim por diante. No caso de uma usina solar, é a mesma coisa, só que a quantidade de placas é muito maior e a quantidade de inversor. Os inversores são diferentes. São inversores muito grandes. Uhum. Então, por exemplo, a gente usa inversores de 125 kW. Que eu tenho solar. Eu tenho uma casa alugada que tem solar. Tem 2 inversores, um de 4 e um de 3. Os inversores que a gente usa nas nossas usinas é de 125. Ou seja, sei lá quantas vezes a soma dos dois, né? Então, são equipamentos, vamos dizer assim, que geram uma potência razoável, mas é uma caixa que, assim, caberia aqui em cima dessa mesa, aqui, tranquilamente. Sim. Tá? O que realmente chama atenção são as placas. Porque cada placa tem 2x1, mais ou menos, grosseiramente falando, tem 2 metros por 1 metro. E você precisa, para fazer 1 mega, você precisa de muitas placas. 2.000 placas. Para fazer 1 megawatt. Então, assim, numa usina a gente tem 2 mega, eu tenho usina que tem 12.000 placas. A usina de Valença, ela é Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Em Valença deve ter umas 2.000 e poucas placas. 2.400 placas. É uma fazenda, é uma plantação de placa, né? Você perguntou, você deve ter visto a foto. Então você fala assim... eu vi a foto. Se você pegar todas essas placas e botar no chão, uma do lado da outra, você pega 2x1, dá 2 metros quadrados por placa, daria 5.000 metros quadrados, mais ou menos. Grosseiramente falando, 5.000 metros quadrados. Só que você tem que deixar de espaço, você tem que deixar distância entre elas, porque o sol nasce aqui, dá a volta, e aqui ele não pode fazer sombra na de trás, e a placa fica inclinada, porque nós estamos na latitude 23, 24, depende da região, nós estamos numa latitude X. A gente põe a placa inclinada mais ou menos na latitude que nós estamos. Para poder aproveitar o sol o máximo possível ao longo dos 12 meses. Então, quando a gente faz uma usina no solo, uma fazenda solar, a gente vai lá e põe estruturas e aponta a placa. Ou a gente faz ela móvel, que ela acompanha o sol, o sol nasce, ela está aqui, conforme o sol vai dando a volta, ela vai girando. Ou você faz ela fixa mais ou menos no ângulo da latitude. Grosseiramente é isso. Só que assim, a gente está falando de milhares de placas. Cada placa custa, sei lá, R$1.000, grosseiramente falando. Então nós estamos falando de investimentos aí de 5 milhões por mega. Fantástico. 5 milhões por mega. Então, assim, bastante dinheiro. Não, é dinheiro que não acaba mais, porque você não pode fazer cada vez vai aumentando mais, né? Porque vai havendo consumo, vai funcionando e vai trazendo mais. Em termos de o que toca uma fazenda desse tamanho médio em relação a uma cidade, a um município, a um tamanho, uma rua, uma esquina, um quarteirão, um estádio de futebol, na prática, para a gente entender. Uma usina como Valença, que você falou, de 1 mega. 1.000 casas. Olha só que fabuloso. E eu perguntei de Valença, eu tenho um apelo emocional por Valença, porque um dos meus cunhados, casado com a minha irmã, Maria Eugênia, o Fernando, beijão, Fernando, é formado na Faculdade de Medicina de Valença. Então eles moraram lá, né? Meu cunhado e minha irmã moraram lá há algum tempo. Então quando eu vi ali Fazenda de Valença, eu falei assim, tem Valença na Bahia também? Sim, não, no Rio mesmo. Eu tive essa curiosidade de perguntar. Vizinha a Valença tem Rio das Flores, nós temos em Rio das Flores 4 mega de output e 5.6 de potência total. Em Valença 1.4 de potência total. Então, que assim, legal, fabuloso. E as duas cidades são vizinhas. Então assim, a mesma equipe para chegar de uma usina na outra 10 minutos. Então, eu sou um entusiasta do tema. A minha empresa onde eu trabalho, minha não, né? Mas a empresa onde eu trabalho... Estou já desconfiado depois da outra entrevista que a gente teve de investimento. De investimento. Você sabe a empresa que é que ele trabalha? Depois a gente vai te contar o tamanho da empresa. A empresa que eu trabalho, eu tenho muita honra dela ter sido a pioneira em lançar o primeiro carro forte elétrico. Nós lançamos ele na Latibus do ano passado, 2022. E agora nós estamos lançando um carro forte
que eu até coloquei num artigo meu no LinkedIn, repostei, né, uma publicação da empresa falando sobre um carro forte com placas solares. Então estamos lançando também, somos pioneiros num carro forte com placas solares. Então energia solar revertida com um inversor, né, e aí gerando toda a corrente alternada para ele funcionar. Então esse é um tema que me encanta, né? Eu acho que a gente não tem limite, né, para esse tipo de solução. Explorar bem. Eu só quis pontuar para colocar a conversa nesse eixo. Que tamanho, o que acontece, como funciona. Não, é importante. Caramba, também colocar muito legal, vocês. muito legal. É bastante dinheiro, tá? Então, assim, se a gente fala que é 5 milhões para construir uma usina, fora o trabalho que dá de conseguir as licenças, fora o trabalho de conseguir tudo que você tem que... Não é só o valor das placas e dos inversores. Tem o conhecimento técnico, tem o conhecimento das pessoas, negociar com os fornecedores, tem um monte de coisa envolvida. E assim, chega uma hora que você fala, pô, para isso valer a pena, tem que dar dinheiro. Sim. Porque assim, eu não tô lá para empatar. Eu sou empresário, eu quero ganhar dinheiro. Infelizmente no Brasil, às vezes, a gente falar isso é pecado, né? Mas, enfim. Mas é a realidade, o empresário quer ganhar dinheiro. Sim. E o empresário, ganhando dinheiro, ele gera riqueza. Bom, enfim, fugindo da política. Eu acho que chega uma hora que a gente acaba com o nosso capital. Nós não temos mais dinheiro para pôr dinheiro nosso. Você tem que ir para o mercado. Você tem que ir para os fundos, você tem que... Enfim, você tem que buscar dinheiro de outro jeito. E uma coisa que a gente fez que foi legal foi meio que um crowdfunding de amigos. Então a gente, nessa usina, na primeira usina que a gente fez lá em Rio das Flores, essa aí do terreno lá em cima e tal, a gente tinha feito uma pequenininha antes para testar o modelo, mas eu nem conto dessa aí porque ela é tão pequenininha que não tem graça. Mas aí a gente fez meio que um crowdfunding com amigos e a gente tem, acho que são 14 sócios com a gente nessa primeira usina. Que bacana. Então nós temos 3 projetos que a gente fez com Family and Friends, 3. Temos outros que a gente fez com capital próprio, que a gente levantou ao longo da trajetória. Mas assim, o funding para a usina solar, além de ser muito dinheiro, ele é complicado, cara. Porque assim, uma coisa é você buscar o dinheiro com uma taxa de juros a 2%, que já existiu, né? Quando a gente estava buscando dinheiro era 2%. Agora está 12,75, e caiu um pouco, né? Com 12,75 é duro você convencer alguém a pôr dinheiro no projeto. Botar o dinheiro nisso. Porque assim, a melhor coisa que você faz na vida é emprestar para o governo. Né? Deixa quieto. Você empresta para o governo e torce para a inflação não subir. Porque no final das contas você põe 100 lá numa renda fixa, você ganha 12. Certo? Para que você vai se arriscar fazendo uma coisa que você... Aí você fala assim, bom, beleza, eu ganhei 12. O governo come 15% desse 12, então o 12 vira 10, arredondando a conta, vira 10. Você teve 5 de inflação, então sobrou 5. Então tudo bem, o 12 virou 5. Então, na verdade, você teve um ganho de 5. Mas de qualquer forma, 5 é bastante, cara. Entendeu? Quando você tem 12 de taxa de juros. Sim. Agora, quando você tinha lá atrás 2... Então, respondendo uma pergunta que você fez lá atrás, que eu não sei se eu respondi direito, a alta da taxa de juros diminuiu muito a atratividade do negócio de energia solar. Porque nós somos um negócio capital intensivo, e uma coisa é trabalhar com 2 de juros, outra coisa é trabalhar com 13. Faz muita diferença, é um absurdo a diferença. São projetos que são feitos e planejados para ter um retorno em 10 anos, e para eles durarem 30. Então, é um bom negócio. É um bom negócio, é um negócio de receita recorrente, é um negócio seguro, é um negócio que tem risco baixo. Só que é um negócio de longo prazo e capital intensivo. Então, não é tão simples buscar esse dinheiro assim. Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu quero explorar alguma coisa ainda aqui. Uma época eu fui lá fazer uma visita para o Hélio, fui pedir conselho de negócios, de empreender ou intraempreender, etc., né? E ele estava dizendo que ele estava pondo as fichas dele negócios que são renováveis, rendas recorrentes, etc. E ele estava elencando lá. Primeiro da lista era justamente essa parte da energia.
Vocês ainda não estavam com tudo isso pronto, era o início disso. E ele me contou ali em off que sabia que dali não ia ser nenhuma história que eu ia atrapalhar o negócio de vocês, né? Mas olhando para o lado do investidor, do empreendedor, como você vê essa coisa do veículo elétrico? Vai ser uma boa pegada para vocês no aumento do consumo? Não vai interferir nada? Como é que você vê isso? Perguntei isso para o Hélio Ferraz, inclusive levando em conta o fato de que muito veículo elétrico, no Brasil, eu penso que até funciona. Em outros países, eu vejo que a geração de energia não é apenas como aqui. Tem muita limpa, né? termoelétrica, não é limpa. Vai alguém dizer um dia, eu não sou expert, vou deixar aqui, eu sou uns experts ouvindo os experts. Será que o carro elétrico vai trazer um benefício? Brasil, Europa, Estados Unidos, etc. Deve ser diferente. Fala da tua experiência e do que você vê. Eu acho que vai trazer um benefício, principalmente para o Brasil. Então, assim, eu acho que, de certa forma, os europeus falarem em carro elétrico, e eles estão empurrando bastante isso, não é tão bacana, porque a energia deles não é tão boa quanto a nossa, não é tão limpa quanto a nossa. A nossa é muito mais limpa, só que o carro elétrico tem alguns problemas, né? Então, assim, pensando em energia, é evidente que tem um ganho de eficiência, é evidente que você já dirigiu um carro elétrico, ele é um Uma motor, única vez. é um motor que ele é diferente, tá? Ele é um motor que tem ele tem uma potência, um torque, enfim, é legal. Mas ele tem dois problemas que, na minha opinião, são gravíssimos. O primeiro é a questão da autonomia, que, ok, estão trabalhando muito para resolver aí e tal, mas, enfim, continua o problema para quem não usa o carro apenas em região urbana, continua existindo esse problema. Continua existindo o problema para quem mora em apartamento. Você fala assim, como é que eu vou pôr o carregador na garagem, não tem estrutura elétrica na garagem, então assim, é muito bacana você pensar em carro elétrico se você vai construir uma casa em Alphaville. Beleza, aí é lindo, maravilhoso. Ou se você já mora num lugar desse. Mas o prédio que eu moro em Higienópolis não foi preparado para ter Não tem carro essa condição elétrico. técnica. E se for botar, vai ser uma confusão danada. Esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto que ninguém fala, que é o descarte das baterias. Então você fala assim, lá atrás, quando eu era Schneider lá atrás, eu olhava essa história de carro elétrico e falava assim, gente do céu, e as baterias, para onde vão? De vez em quando, a gente tem que trocar a bateria dos nossos carros. Sim. Já é um problema. É um problema. E o cara que te vende a bateria, ele fala, não, eu descarto. Está incluído no preço. Tá incluído no preço. Vai saber o que esse cara faz. Agora, pensa ele descarta? Pensa um carro que, em vez de ter uma bateria, tem 50. Verdade. Então, assim, eu me preocupa bastante. Eu questiono bastante a questão do carro elétrico como um produto sustentável, porque eu acho que ele usa muita química na bateria. Para mim, não está resolvido. E, assim, de certa forma, eu vou repetir uma coisa que o meu sócio já falou aqui, que é a questão do carro a álcool, né? Exato. O híbrido, né? Ele falou isso. Álcool puro, você diz, sim. Porque o álcool... Chegamos a falar no híbrido, do elétrico, tá falando, ainda vai. Hoje a gente está falando de hidrogênio verde. Isso. Que é o hidrogênio verde. Hidrogênio verde eu vou lá, monto uma fábrica, consome energia a rodo, para produzir um produto que vai virar combustível de alguém. Qual é a vantagem? Eu não gastei combustível fóssil para produzir aquele combustível. Exato. Então ele é melhor que a gasolina? Ele é melhor que a gasolina. Agora, e o álcool, gente? O álcool já faz isso. Já faz isso, né? O álcool é reciclado por definição. A gente já tem essa solução em casa, né? É limpo. Não só a gente, os europeus também têm, os americanos também têm, só que eles não querem depender do nosso álcool. Exato. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, esse é um puta de um problema. Sim. Por inúmeras razões, e no Brasil nós temos... A gente acaba sempre esbarrando na questão política. Não tem jeito. Nós temos a Petrobras, né? Petrobras é o Estado. É o Estado que não deixa o mercado caminhar naturalmente. A Petrobras é um mastodonte que tem as suas qualidades, é óbvio, mas não queira diminuir a influência dela. Entendeu? Então, assim, eu acho que o álcool é a solução mais sustentável que eu já vi. E a gente não aproveita.
Ou seja, não é o veículo elétrico que traria, inclusive, mais benefícios. É o contrário. É tirar, sim, aquela energia toda para passar para as casas, né? Esse tipo de energia para movimentar negócios, etc., com mais limpeza. Ô, Edgar, nós estamos no final. Eu agradeço demais a sua presença. Foi uma aula brilhante. Eu sempre tenho na ideia aquela aula que você me deu. Hoje você me deu uma segunda fantástica. Falei para o Hélio Ferraz, ele me dava aula, Hélio. O Hélio é um professor também, né? Ele é um gentleman também. E é um grande amigo. Hélio, obrigado por tudo. Edgar, obrigado por tudo. Vou passar para você, Andrade, para o fechamento. De repente, a ideia final, de repente ele dá uma ideia bacana ali para a gente. Obrigado aí, meu irmão Andrade. Obrigado, Zé. Na realidade, só agradecer ao Edgar, né? Acho que foi um papo gostoso, fluiu, a gente nem percebeu, e é ótimo quando acontece isso, para a gente ver o quanto que a conversa foi boa, né? Realmente, acho que o Edgar trouxe, assim, insights para a gente, genuínos e muito bacanas da gente ter isso compartilhado aqui no nosso programa. Então, obrigado pela tua presença, obrigado pelas palavras, né? E é isso. Passar para você se despedir do nosso público e poder mandar um abraço. Dica, o insight, aquela frase bacana. Manda um beijo pro Hélio, qualquer coisa que você quiser. Eu vou falar para a câmera agora, me despedir. Obrigado para todos que estão assistindo ou que vão assistir. E se é para deixar alguma mensagem como empreendedor, eu vou repetir uma frase aqui que não é minha, já veio de algum lugar que eu não lembro mais qual mas que como empreendedor eu uso muito, que é aquela história de que eu não devo arriscar aquilo que eu preciso para alcançar o que eu não preciso. Então, às vezes a gente é ambicioso demais, às vezes a gente quer chegar em lugares que são muito bacanas, mas que é desnecessário. Um pezinho de cada vez, dando um passo do tamanho da perna, a gente chega lá com mais segurança. É isso. É isso, galera. Fantástico. Fechou bem, hein? Os experts mandou o Papo Visão, ou pega essa visão. Opa, mandou um papo reto aí, muito bom. Muito bom. É isso aí, galera. Pro alto e avante. Valeu, pessoal. Obrigado. Devagar e sempre. Obrigado, Edgar. Valeu. Tchau. Tamo junto.